Jesus diz que tudo é possível àquele que crê. O que acontece que nos impede de crer naquilo que nós precisamos? Quantas vezes nós passamos por situações e essas situações nós oramos, nós determinamos e parece que as coisas ainda não acontecem como nós acreditamos ou pensamos que acreditamos que poderia acontecer. O que eu posso fazer de propósito para mudar essa realidade dentro de mim? Observa bem, se algo não aconteceu e você orou com força, sabe, até com fervor, com determinação, e aquilo não aconteceu, é porque você não creu de todo o seu coração. Jesus disse que se nós crermos de todo o nosso coração, nada nos seria impossível. Quando nós orássemos a esse monte e disséssemos, monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, e não duvidar no nosso coração, mas crer que se fará como nós oramos, assim se faria. Então a palavra de Jesus é verdadeira, só que muitas vezes na prática não acontece assim. Mas eu quero falar nesse vídeo sobre uma prática que vai ajudar você a resolver esse problema de uma vez por todas. Talvez você não resolva ele de uma vez só, mas se você tiver essa prática constantemente, diariamente, você pode ter certeza que esse problema entre orar e não acontecer para orar e acontecer, você pode ter certeza que essa distância vai diminuir cada vez mais. Cada vez mais você vai estar exercitado a crer e tomar posse no que Ele preparou naquela cruz para você. Então é uma prática diária. É como o exercício físico. Quando você quer melhorar fisicamente, quando você está vivendo às vezes uma vida sedentária e você quer estar bem, você percebe que o seu corpo já não está respondendo como antes. Talvez você tenha uma fraqueza muscular, talvez você tenha dificuldade até de fazer atividades cotidianas que antes eram comuns e simples, e com o tempo parece que isso vai se tornando difícil porque você está vivendo uma vida sedentária. Às vezes você não está se alimentando adequadamente, você está acima do peso e você não sabe como resolver isso. É lógico que você sabe. Hoje tem muitas informações, então nós partimos para onde? Vamos para a internet, vamos para o nutricionista, vamos para o médico e ele vai dizer para você, ó, você precisa se exercitar, você precisa se alimentar melhor. E o que você faz? Você vai para a academia, começa a fazer uma musculação, exercício físico, e aquela repetição do exercício físico, trabalhando todos os músculos do seu corpo e uma boa alimentação ao sair da academia, vai trazer para você disposição, energia, vigor para você enfrentar as atividades do dia a dia, vai reduzir o estresse, vai fazer com que a sua mente fique mais clara, que você consiga pensar melhor e ter mais energia para fazer todas as atividades do seu dia e sobressair. Assim também é na vida da fé. Existe uma prática que deve ser diária, a qual se nós entrarmos nela para valer, nós vamos ter energia, vamos dizer assim, nós vamos ter vigor na nossa fé. A fé que faz com que os montes se transportem de onde eles estão. Você diz, monte, ergue-te e lança-te no mar, como Jesus falou em Marcos 11. E aqueles montes seguem para o mar. Aqueles montes são lançados no mar. Por quê? Porque você exercitou a sua fé. E tudo que nós precisamos para crer no impossível é uma fé poderosa. E essa fé poderosa vem através dessa prática. Eu quero ler com você 1 Coríntios 14, versículo 2. Pois o que fala em línguas não fala com homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Então a primeira coisa que acontece quando você decide a fazer esse exercício da fé, que é orar em línguas. Quando você ora em línguas, a sua fé santíssima ela é ativada. Judas, verso 20, diz assim, mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, ou seja, orando em línguas, guardai-vos no amor de Deus. Observa bem, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé. O que quer dizer edificar sobre a sua santíssima fé? Quer dizer fortalecer em cima da sua fé, construir em cima da sua fé, colocar um tijolinho após o outro na sua fé, na construção de um galpão de fé, na construção de um edifício de fé. Então, ele ensina a receita, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, como? Orando no Espírito Santo, ou seja, orando em línguas. Quando você começa uma vida de oração em línguas, orando pelo menos 1 hora por dia,
o que vai acontecer? É como se você tivesse um terreno, o seu coração e o espaço no seu coração, que é da fé, é como se fosse um terreno baldio. E você decide então construir um edifício naquele terreno. A primeira coisa que você faz é remover o mato, remover os entulhos, remover a sujeira, e aí você começa a cavar profundamente para colocar os alicerces para aguentar a estrutura de um prédio muito grande. Então você cava profundamente, você arranca toda a terra ali que é fraca até chegar na rocha, onde é sólida. Ali você pode colocar todo o fundamento daquele prédio, começar a construir a partir dali, e dali você vai construindo um andar de cada vez, outro andar de outra vez, o terceiro andar, o quarto andar, o quinto andar, o 10º andar, o 30º andar, até você chegar na cobertura, que é o pico máximo daquele edifício que você está construindo. A sua fé é desse jeito. Quando você começa a orar em línguas, o Espírito Santo começa a remover entulhos dentro de você, sujeiras dentro de você, carnalidades de dentro de você, pensamentos impuros, ele começa a remover de dentro de você, ele começa a remover de dentro de você a desonestidade, ele começa a remover de dentro de você a estultícia, ele começa a remover de dentro de você suas fraquezas, ele começa a remover de dentro de você suas incredulidades, tudo aquilo que tem dentro de você que te atrapalha a crer no impossível. Então o Espírito Santo começa a remover isso aí e cavar um fundamento em você com a palavra de Deus para colocar os seus alicerces de fé na rocha. E à medida que você vai orando em línguas, a sua fé vai sendo como esse prédio, vai sendo colocado tijolo por tijolo. Não é de uma vez. Você não constrói um prédio, você não passa aí em algum terreno aí na sua cidade e de repente aquele terreno está lá só o mato e no outro dia você passa pelo mesmo terreno, tem uma casa construída, um prédio construído. Não é assim que funciona. Quem construir sobre a areia, ou seja, quem simplesmente tirar aquele mato superficialmente e construir ali sem pôr um fundamento, ela vai cair. A hora que bater o vento, a dificuldade, a tribulação, vai cair. Entendeu? Mas se você construir a sua casa na rocha, fizer todo o processo que nós falamos agora, da construção de um prédio, de um edifício de fé, se você topar o processo, sabe, aceitar o processo de orar em línguas todos os dias, de se dedicar exclusivamente num tempo com o Senhor, todos os dias, só você e Ele, adorando a Ele, orando em línguas, a sua fé vai crescer, ela vai ser construída gradualmente, cada dia você vai crer mais além daquilo que você acreditava. Isso vai trazer descanso para o seu coração, descanso para a sua mente, porque quando a gente atua através da fé, nós temos uma coisa no nosso coração, nós temos segurança, nós temos descanso, porque a fé traz segurança, a fé traz descanso. Por quê? Ela traz segurança no Senhor, ela traz descanso no Senhor, na palavra do Senhor, ela traz confiança. Então, quando a fé está construída, fundamentada dentro do seu coração, você atua poderosamente e gradualmente em todas as coisas e toma posse de tudo que Jesus prometeu para você. Então o versículo que nós lemos é um versículo que eu quero deixar para você hoje, pois o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus, com efeito ninguém o entende, em espírito fala mistérios. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você fala em línguas, não tem interferência humana. E não tem interferência nem sua, não tem interferência de outras pessoas e também não tem interferência do diabo. Porque está escrito que o que fala em línguas, observa só, quando eu falo em línguas, eu não falo aos homens. E esse aos homens inclui você, se não a Deus, ou seja, eu falo só com Deus. Com efeito, ninguém me entende. Quando essa palavra diz ninguém, ninguém é ninguém. Então, quando você está orando em línguas, nem você entende, nem as pessoas ao seu redor entendem, mas nem o diabo entende. E por ele não entender, ele fica doido e vem tentar destruir você, vem tentar parar você, vem tentar roubar essa fé de orar em línguas de você, que é a fé através da qual você vai fundamentar a sua vida de fé na rocha, a sua vida de crer no impossível, você vai fundamentá-la na rocha. Então o diabo ele vem em cima, ele vem com pressão, não é assim que funciona, vem aqueles pensamentos desmotivando você, fala, você está doido, você está orando uma coisa que você não entende, isso é loucura, isso não existe. E aí você, cala a boca, diabo. Você tem que fazer desse jeito. Cala a boca, diabo.
Existe sim porque está escrito na palavra de Deus. Eu não aceito você vir querer me parar de orar em outras línguas, porque eu creio que orando em línguas eu vou crer no impossível cada vez mais poderosamente. Então observa só, quando a Bíblia diz ninguém entende, esse ninguém aí, ele tira os homens fora, tira você fora, tira o diabo fora, mas ele não tira Deus. Porque, olha só, o que fala em línguas não fala com homens, senão a Deus, ou seja, fala com Deus. Então se você fala com Deus nas línguas, você pode ter certeza que Deus entende. Romanos 8 diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito Santo, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ou seja, quando você está orando em línguas, o Espírito de Deus está intercedendo por você segundo a vontade de Deus. Amados, a vontade de Deus é melhor do que a sua. Se você somar os seus melhores planos e colocar numa balança e multiplicar por 2 ou por 5 ou por 10, os melhores planos que você fez para a sua vida, os quais a grande maioria não aconteceu, mas se você pegar todos os planos, estou falando só de planos, estou falando nem de acontecimentos bons, estou falando de planos, melhores planos, porque planos a gente pode fazer ilimitadamente. Então se você pegar todos eles, os melhores, os mais maravilhosos, não se compara ao plano de Deus para a sua vida. Mas o plano de Deus não vem numa caixinha que nós podemos nos converter e abrir ela e falar aqui, ó, tá escrito aqui os planos de Deus para a vida do Andrews. Aqui, ó, Andrews, dia tal você vai fazer isso, você vai acordar cedo, vai fazer aquilo outro, e eu vou estar com você em tal área e você vai me perguntar isso. Ah, meus amados, quem dera fosse assim, mas não é assim. Mas quando eu oro em línguas, dentro da oração em línguas tem essa caixinha onde está contido os planos de Deus para a minha vida, individualmente, nesse tempo, nessa geração, e coletivamente, na igreja que eu pertenço, que eu trabalho junto, está contido o plano de Deus no meio da sociedade, aquilo que Ele quer fazer através de mim na sociedade atual, na geração atual, ganhar almas para Jesus, instruir pessoas, ter sabedoria, enfim, prosperar. Todo o plano de Deus individual e coletivamente está contido dentro dessa caixinha chamada oração em línguas. Quando você ora em línguas, você fala com Deus e o Espírito de Deus intercede por você. E, amados, não tem como você perder, porque olha só, você fala com Deus o Pai, o Espírito Santo intercede por você e Jesus é a resposta, porque Jesus é a palavra de Deus. Então Deus vai responder para você, Deus vai falar com você e o que Deus fala é a palavra dele. Então olha só, são os três, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três atuando conjuntamente em uma prática que vai transformar, revolucionar a sua vida. Então esse é um pouquinho do que a oração em línguas faz nas nossas vidas. Acredito que nós vamos gravar mais vídeos aí para frente, o que a oração em línguas de maneira cada vez mais detalhada e profunda o que ela faz, mas eu quero motivar você hoje, ore em línguas, pelo menos 1 hora por dia. Separe um tempo exclusivo agora que você ouviu essa mensagem e comece a orar em línguas. Sorerere, bara, xere, caraba, carabalaba, sorerere, balá. Você estou falando com Deus. Você não entendeu nada, né? Eu também não entendi, mas eu estou falando com Deus. E tem uma coisa, o diabo também não entendeu não. E ele não gosta que eu faço isso. E não gosta que você faz. Mas o que importa? Eu quero essa fé que nós falamos no início. A fé de crer no impossível. Então eu vou passar o meu tempo, todos os dias, como eu vou para uma academia para treinar o meu corpo físico, para deixar ele bem fisicamente e eu conseguir fazer coisas, olha só, às vezes com 70 anos de idade, conseguir fazer coisas que de quando tem 50, de quando tem 35, 40, isso é possível? Claro, se você tiver um corpo forte, treinado, mas se o seu corpo estiver destreinado, talvez aí com 60, você já não consegue mal levantar a perna para você calçar uma meia. Por quê? Porque a sua perna está fraca. Talvez você não consegue fazer algumas atividades cotidianas. Até para sair do carro, você sai como se fossem etapas. Põe os pés para fora, depois vai desencurvando para fazer força no seu corpo, apoiando na porta para levantar.
Não, não vamos viver assim não. Do mesmo jeito que na vida natural, se você não treinar os seus músculos, o seu corpo, você tem fraqueza, na vida espiritual também é assim. Se você não treinar a sua fé, não fortalecer a sua fé, ela fica fraquinha, aí você não consegue levantar o peso do impossível. Quantas situações impossíveis tem no seu dia, na sua vida? Tudo é possível aquele que crê. Você pode remover esses montes, mandar eles lançarem no mar e eles vão ser lançados no mar. Então separe um tempo agora, orando em línguas, e Deus é com você. O Espírito de Deus vai estar intercedendo por você. E você pode ter certeza que depois desse tempo agora, muitas coisas vão ser resolvidas na sua vida, coisas que você não dava conta de fazer, Deus vai ter feito por você. Então Deus te abençoe, ore em línguas e seja perseverante nessa prática.